Bem-vindos à quinta temporada da Lu Concept Podcast, especial mês de agosto, um mês lindo, com muitas temáticas envolvendo família, que é o mês da gestante, tem o dia da gestante, mês dos pais, dia dos pais, e também o mês do agosto dourado, que é focado na amamentação, no discurso até da ONU. Então, a gente está com toda essa temática envolvendo grávidas da minha vida, também assuntos envolvendo a amamentação, e, claro, pais com temas muito importantes para impactar a paternidade também. Hoje a minha convidada, ela tem 32 anos, carioquíssima, atriz, modelo, influenciadora e foi campeã da sexta edição da Fazenda. Ela é a Bárbara Evans, maravilhosa, influenciadora. Oi, Talu, um prazer estar aqui. Tava Bem-vinda. ansiosa, nunca dá certo, né? Cara, primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, né, Bá? Mas a gente já viveu muito online. Fizemos o enxoval da Baby Ayla. Já enchi muito o saco dela online, gente. Sim, Bá está abrindo essa temporada lindamente. Ela contou a história dela, a gente vai falar muito aqui do processo para a gravidez da Ayla. Agora gravidíssima dos gêmeos, do Isso. Álvaro e de Antônio, maravilhosa. Até perguntei o nome deles hoje. Família com A, né? Eu falei, tem que combinar com a Ayla. E a gente ficou pensando, Álvaro e Antônio. Eu não gosto dos nomes muito comuns. Uhum. Tudo bem que Antônio é um pouco, mas achei bonito. Aí a gente... Eu achei até que você fosse fazer nomes diferentes como o da Ayla. A gente tentou, mas eu acho que o A não tem muita opção. Você sabe que o meu filho chama Iron. Ah, é? Uhum. Que legal. Chama Iron, que tem um quê ali de Ayla, né? Que legal. Uhum. Bem-vinda, gatona. Obrigada. Muito obrigada. Veio lá do interior, Obrigada gravidíssima a de você. 2. Então, muito obrigada, viu, Obrigada pelo a carinho. você. E vamos arrasar nesse enxoval aí também. Bora. Bom, primeiro eu quero agradecer aos meus apoiadores, a Bepantol Baby, que me apoia nessa temporada linda. Se você tem um bebezinho, previna o bebezinho com a pomada, que é livre de parabeno, livre de corante. Eu amo a Bepantol, eu uso até em mim, gente, que eu adoro mesmo. E a Criogênesis, que faz coleta e armazenamento de células-tronco. Também se informe sobre essas prevenções tão importantes, né, na gestação. Se você puder coletar e armazenar, é bom você se informar na gestação. Muito obrigada aos meus apoiadores. E agora vamos falar com essa gravidíssima maravilhosa. Primeiro eu quero conversar sobre os babados, né? Vamos. Babados do mundo artístico que todo mundo adora. Vamos contar o seguinte, como você, né? A Bárbara é filha de Monique Evans, todo mundo, né, da minha geração sabe, as mais novas vão sabendo no caminho. E Monique foi uma pessoa muito célebre, né, nos anos 80. Eu cresci ouvindo muito sobre Monique Evans, então você já cresceu no ambiente artístico, né? Já, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe sempre Foi muito famosa, né? Tava ali no auge ali, né? Sim. Principalmente quando eu era mais novinha, assim, eu tenho uma memória pouca dela em casa, assim, ela trabalhava muito, então era muita televisão, ela tinha programa e tal, então era difícil aquela domingo em família não tinha, a gente tinha que ir atrás mesmo para ficar juntinho. Mas essa demanda, tipo, tua como filha, como é que foi? Você lidou de maneira ok? Ou você sentia uma saudadezinha, eu acho que é aquela saudadezinha gostosa, né? Ela trabalhava muito, mas eu estudava também, então... e aí a gente acabou mudando para São Paulo, Alphaville, que eu conseguia ficar mais pertinho dela, porque o trabalho era aqui em São Paulo. E na época a gente morava no Rio. Então, assim que a gente mudou para São Paulo, aí a gente conseguiu ter uma rotina mesmo. Não, mas essa foi a tua vida, né? Que tu não sabe como é que era ser diferente. Essa que é a história. A verdade é essa. Né? Oba, e como que foi a sua entrada na carreira artística? Cara, minha mãe tem fotos minhas, deu tipo bebezinha, com 3 aninhos, desfilando no colo dela. Eu, bebezinha, desfilando para o bicho comer, da Xuxa. Já era? Então, eu não sei, tipo, meio que foi automático mesmo. Eu acho que a minha mãe nem me deu o poder da escolha, ela só foi, é aqui. Mas, para falar a verdade, assim, depois da escola, né, eu entrei para a faculdade e tal, e meu pai é o lado oposto, né? Minha mãe ficava aqui para ir para televisão, para essa parte, meu pai vai estudar, vai estudar, vai estudar. E aí chegou uma hora que eu fiz, na verdade, administração, depois eu fiz nutrição. Uau! E depois eu fui para odonto, que Mas você se formou? Não, eu fiz um pocão de cada, e odonto era o que eu mais gostava, era apaixonada. E aí chegou uma hora que eu fazia os dois, só que começou a me demandar muito. E aí, porque uma parte da odonto fica praticamente medicina, e você tem que ficar período inteiro, enfim. E aí eu optei por ir pro lado do... Artístico. E... Até então você não fazia nada na carreira artística? Fazia, mas eu recusava e tal, eu ainda estudava bastante.
E aí teve uma hora que eu tinha que escolher para que lado que eu ia, e aí eu escolhi. Quantos anos você tinha? Aí devia ter uns 20 por aí. Aí qual foi o primeiro trabalho, assim, job que você falou, não, agora eu vou entrei na carreira de vez? Aí tem bastante. Né? Mas o primeirão, assim, que você falou, agora eu vou escolher, pronto, larguei tudo da Aí faculdade. foi, não, foi bem antes, assim, quando eu era nova, eu já fazia trabalhos bem grandes, assim, Uhum. bacanas. E sempre tinha muita vontade, mas quando iam surgindo trabalhos, tipo, trabalhos que era fora de São Paulo, assim, que eu não quero falar os nomes, Claro, claro. mas quando era grande, que a gente saía, ia passear, que daí eu falava, poxa, eu vou ter que faltar à faculdade 3 dias E eram para fazer esse publicidades? trabalho. Era. Uhum. Para fazer esse trabalho, tem que ficar fora 3 dias. Então, não tinha como faltar à Uhum. faculdade 3 dias. Entendi. Aí você não conseguia conciliar. Entendi. E aí foi onde eu fui realmente tendo que escolher um caminho. Tá. E tu tinha quantos anos, assim, em média? Aí, 19, 20. É bem no começo ali, É. né? Oba, e como é que foi o convite pra Fazenda? Cara, você sabe que eu tava pensando nisso, vindo pra cá, e eu não me lembro ao certo como que foi, porque tem 10 anos. Aham. E eu lembro que antes foi a minha mãe. Então Ela também foi na Fazenda? Foi. Gente! Ela foi 2 vezes. Caramba! Ela foi em uma, e aí ela ficou em segundo lugar. Que legal! E ela foi em outra, e aí não deu certo, enfim. Tá. Ela saiu bem no comecinho. Agora eu não sei se foi ao contrário, mas eu já tava nesse mundo meio que da Fazenda, Sim. sabe? E aí eu entrei, acho que foi com 22 aninhos. Você imaginou que pudesse ir tão longe assim? A ser vencedora, no caso? Gente, eu sou muito chata. Eu nunca imaginei. Eu falei, gente, o povo vai me odiar. Naquela época não existia cancelamento, né? Então eu falava, gente, o povo vai há me 10 anos estava odiar. começando, né? Assim, realmente o Instagram. Não tinha nem Instagram Sim, sim. direito, era uma coisa meio. Aham. Não era Orkut, mas era bem comecinho, assim, do Instagram. Então, eu achava que não ia dar muito Você certo, achava? não. Mas deu. E uma coisa que deu super certo é o que eu sou hoje, né? Mostrar a realidade das coisas. Eu realmente mostrava o que eu era do lado de fora. E deu certo. Não, deu super Ou certo. podia dar muito errado ou super certo. Mas quando tu fala que tu é chata, por quê? Tu gosta das coisas certas, com relação a... Eu sou mimada, então agora já não, né? Agora já tenho Tá mais filho, madura. casada. Digamos que há 10 anos atrás eu era mimada, era menininha, chorava por tudo. E isso tudo tu mostrou na época. Mostrei, chorava, bebia horrores. E era isso. E deu super certo. E como foi o impacto de você ter vencido depois, assim, na tua carreira, emocionalmente falando, financeiramente falando? Financeiramente falando, muda tudo, né? 2 milhões. Você já ganhou de cara na Fazenda, né? É. E depois ainda um monte de Um contrato, monte. imagino eu. E, na verdade, antes a famosa era minha mãe, né? Uhum. Então eu meio que levei um susto, assim. As pessoas já abordavam a minha mãe e eu já tava meio que naquele clima. Mas quando passou pra mim, eu levei meio um susto, assim. Você demora um pouco pra entender essa nova realidade, né? Quando a gente sai de reality, fora que você tá completamente desnorteada da vida, do que tá acontecendo. São 3 meses, né? São completamente isoladas. Mas qual foi o impacto? Você sentiu alguma coisa do tipo uma gabação, uma ansiedade? Qual foi você lembra da oscilação de sentimento, alguma coisa nesse sentido? Eu lembro que eu ficava muito perdida, assim, sabe? Eu não. Porque o reality mexe completamente com a gente. Então eu ficava muito perdida do que estava acontecendo, do que era certo, do que era errado. Muitas pessoas aparecem nesse período. Em quem você pode confiar? Para ser amigo, e aí naquela época eu tinha muito amigo, apareceu muita gente, entendeu? Então, e aí você se frustra, porque você acha que essa pessoa é realmente seu amigo, você vê que não é. Uhum. Enfim, era um pouco complicado. Imagino. Mas aí, quanto tempo para você se organizar, assim, na nova vida de super célebre? Lu, demorou uns 3 anos. Jura? Assim. Você conheceu o Gustavo quando? Nossa, o Gustavo 5 anos atrás. Nossa, só. foi bem depois. Então, Bem quer dizer, você depois. conseguiu amadurecer bem esse processo. Bem. Né? Super. Mas então, aí depois da Fazenda, você continuou trabalhando com publicidade?
continuei trabalhando com publicidade, com desfiles, enfim. Eventos. Direto, muitos. E o que a internet impactou nisso tudo, Bah, na sua carreira, você acha? Positivamente e negativamente? Cara, positivamente, né? Lógico, tudo tem seus prós e contras, mas muito positivamente, porque ali era uma forma de eu realmente me expressar, mostrar a verdadeira Bárbara, e foi ali que a gente foi criando afeto, fãs, Uhum. fãs reais que eu tenho até hoje, da época da Fazenda, tem grupos no Você tem fã-clube, que Twitter. bonitinho. Então, assim, é meio louco, né, falar, mas ali você sente o amor de verdade e é uma troca muito gostosa que a Tu gente tem. interage. Eu vejo todos os directs, eu leio, sabe? Eu gosto. Às vezes eu tiro até print, às vezes eu respondo, às vezes não respondo, enfim. O Instagram, pra mim, foi muito bom, assim, porque eu gosto de ser comunicativa, eu gosto de passar para as pessoas o que realmente é a vida. Não, e como tu ganhou, você tem o seu próprio. Então, conclusão, sei que a galera já gostou de você lá na TV, não tem como ser diferente na internet. E eles foram acompanhando meu crescimento, né? Porque na Fazenda, gente, eu bebia, eu caía de cara, aí acordava com o olho roxo, tipo, bem menininha. Mentira, mano do céu! E eles foram acompanhando teu amadurecimento. E eles foram amadurecendo junto, porque a maioria era adolescentezinhos igual a mim. Então. Sim, mas é interessante porque até agora chegando nessa parte da tua gestação, eu lembro que eu acho que o primeiro vídeo que eu vi seu foi quando você descobriu a gravidez de fato, que você tremia, que você postou o vídeo, que eu fiquei super emocionada, e eu nem te conhecia, a gente não estava nem em contato na época. Acho que não. Alguém me passou e eu vi esse vídeo, eu fiquei realmente muito emocionada de ver a sua felicidade. Eu fui ver a tua história de tantas tentativas que você foi ali compartilhando. Como foi esse processo de decisão? Né? Primeiro, por que você começou os tratamentos? Como você descobriu a dificuldade? Onde foi a dificuldade? Né? Até chegar na decisão de mostrar o caminho até a gravidez. Então, eu tenho endometriose e já fiz uma cirurgia no meu ovário. Eu tinha um cisto muito grande e a gente teve que tirar. Foi uma cirurgia simples de vídeo, mas era um cistão assim no ovário. Mas antes de você decidir ficar grávida? Não, antes de decidir que eu queria ficar grávida, mas já era minha médica que recomendou, enfim. E aí o Gustavo, a gente foi pesquisar também. Eu acho que quando a gente decide vamos engravidar, por mais saudáveis que a gente seja, vai no médico só para dar uma geral, para ver se tá tudo certo com você, com seu parceiro e tal. Para também não ficar lá na tentativa, tentando, e você não sabe o que acontece, e aí depois você vai procurar um médico para ver se tá tudo bem. Então, antes, quando vocês decidirem, vamos tentar, faz um check-up de todo mundo, ver se tá tudo certo. E a gente descobriu que também o Gustavo tinha pouca qualidade e baixa de esperma, hemograma. E aí, a minha médica falou, olha, vocês podem ficar tentando e tal, mas eu já aconselharia vocês procurarem direto uma médica de reprodução humana. E na hora, as pessoas até perguntam, mas como você se sentiu? Eu não impactou. Falei, ok, quem é a médica? Quais são as Prática e opções? Vamos amanhã, amor? Tipo isso, se tem solução, Sim. né? E pra ele também foi bem de boa. Tranquilo, ele é muito tranquilo, graças a Deus. Então. Mas você acha que, de repente, essa tua reação se deu ao fato também da sua mãe, no caso, por exemplo, você é uma das primeiras bebês proveta do Brasil. Você acredita que na hora eu nem me toquei? Nem lembrou. Porque antes era bebê de proveta, agora é fertilização. Fertilização. É que eu lembro dessa terminologia, bebê de proveta. A minha mãe depois passou um tempo, ela falou assim, você viu como as coisas são? Você tá fazendo seu bebezinho igual eu fiz você. Aí que minha ficha foi cair. Caramba. Então. Você falou que na época da tua mãe ela saiu até no Fantástico, e foi uma coisa impactante. Eu lembro muito dessa palavra, bebê de proveta. Eu lembro, tanto que até eu falei, gente, é a mesma coisa, né? Só mudou a terminologia. Então, mas você não assimilou, mas talvez na sua cabeça tinha uma naturalidade que talvez muita gente não tenha. Pode ser? Pode ser. E aí... Mas eu pensava mesmo assim, se tem uma solução, vamos embora, vamos em frente. Graças a Deus. E graças a Deus é uma questão financeira também muito grande, Sim. que é uma pena que seja tão... Sim, né, que não seja acessível. Que muita gente não consiga ainda. Isso é uma coisa que me incomoda, mas, né?
E graças a Deus a gente teve a condição de fazer. E aí eu fui atrás, encontrei uma médica maravilhosa, que é a Thaís Witt, que hoje é minha amiga. E a gente se encontrou lá, sabe? A gente ficou super tranquilo, ela lá da minha cidade, lá de São José do Rio Preto. E a gente começou os tratamentos, a coleta de óvulo e tudo. Fizemos 3 meses seguidas, então foi muito hormônio, Uhum. muita loucura. É muito difícil, mas vale cada Estresse injeção. emocional. E aí ela queria fazer a 4ª captação. Eu falei, doutora, eu não consigo mais. Meu emocional já está no limite. Vamos tentar com o que a gente tem. E aí veio a Ailinha, que na verdade a gente colocou 2 embriões também. E aí um eu acabei perdendo quando eles tinham 7 semanas, mais ou menos. Aham. E aí ficou a Ailinha só. Bah, então, do processo, quando vocês começaram a fertilização, foram quantas tentativas? Teve uma que eu vi que você chorou que não deu certo, ou alguma coisa que você falou antes dessa que deu certo. Da época da Ayla, Da Ayla. foram 3, né? Você foi expondo Fui todo o processo eu fui colocando as frustrações que não deram certo. todas. Não, na verdade, tudo foi dando certo. O que não deu certo foi mesmo o gêmeo da Ayla, que acabou não Ok. ficando. Então o primeiro que você já tentou já foi. Foram 3 meses de captação de óvulos. Captação. Então, ali é uma frustração depois, porque eu passei por uma biópsia de gene cancerígeno. Uhum. Então, de muitos óvulos, ele enxugou, de muitos embriões, enxugou super por conta dessa biópsia. Então, você meio que se assusta, tipo, Claro. de 13 sobram 3, Uhum, entendeu? uhum. Então, é meio frustrante, mas é o que a gente tem ali pra jogar pra cima, e foi o que aconteceu. E aí, então, aí você engravidou de 2. Como foi também receber a notícia de que uma não evoluiu? Na verdade, evoluiu, mas o saquinho gestacional ele não estava evoluindo o saquinho, mas já deu para ver o coração, já dava. Então, pior ainda. E aí? E Sabendo que tá dentro do seu corpo, Bah. eu tava meio. Na verdade, a Ayla eles 2 já estavam com 7 semanas, a gente já tinha visto o coração e tal, mas a médica já tinha me falado que talvez a chance era grande de não dar certo, porque Uhum. o saquinho gestacional não estava crescendo e ele não ia ter espaço, né? O embrião não ia ter espaço para crescer lá dentro. Uhum. E aí eu fiquei algumas semanas, eu acho que até chegar na 7ª, né? Eu acho que foram umas 3 semanas, no perrengue de, tipo, toda ultrassom, gente, será que evoluiu? Será que não evoluiu? E do fundo do meu coração, assim, digamos que quando a médica falou, olha, o coraçãozinho não tá mais batendo, por um lado eu fiquei muito triste, mas por um lado eu fiquei muito feliz, porque o que acontece? Arriscaria a vida da Ayla Uhum. se ele fosse mais um pouquinho e daqui a 2 semanas ele não Você sabia que não vingasse. tinha. Então, ficou aliviada. É uma mistura de sentimento. Eu fiquei muito triste porque eu queria, já Claro. existia aquele bebê, mas ao mesmo tempo eu pensei, por outro lado, estamos ali, então eu tenho uma bebê aqui dentro, saudável, e eu vou lutar por ela. Sim. Mas é bem tenso. Né? E é saber ainda que ficou dentro de você junto com ela, não foi? Foi. Imagino. Tem uma foto de uma ultrassom. Eu não sei quem acredita e quem não acredita, mas tem uma foto de uma ultrassom. Já é o 3D, então a Ayla já tinha tipo 8 meses, 7 e pouquinho. Tem uma boquinha direitinho, assim, dando um beijo no rosto da Ayla. Você Meu Deus, acredita? imagina. Eu tenho essa É de arrepiar, ultrassom. né? É de arrepiar. É. Não, muito louco. Porque eu tinha até esquecido, a Cris que ainda falou. Eu falei, gente, Cris, verdade, teve essa história no começo. Bom, Bah, aí chegou a Ayla maravilhosa, fizemos um enxoval lindo, ela é princesa, que você, né? Princesa da vida. E logo vocês já quiseram engravidar. Na verdade, a gente ficou falando, né? Porque se a gente dá um espaço muito grande, daí depois, para você tomar coragem novamente, é difícil. E a gente já escuta isso das pessoas que têm filhos, né? Sim. Então, e esse já era um ponto. E também a gente queria criar junto, Uhum. sabe? Porque a gente mora longe da cidade grande. Então, pô, vamos botar todos juntos na escola, vamos.
Vai ser um perrenguinho no começo? Vai, mas eu acho que depois vai ficar Vai. delicioso. Vale a pena, não, mas é gostoso, é gostoso. E qual que é a diferença que você sente na gestação da Ayla, da gestação deles? Olha, a da Ayla eu passei muito, 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 muito mal. O tempo todo ou nos primeiros meses? Eu acho que teve 1 mês ali no meio termo que eu fiquei bem, Uhum. mas 1 mês só. Acho que foi o 6º mês que eu consegui dar uma viajadinha, assim, e foi só, assim, o resto eu fiquei bem mal. O da Ayla eu enjoava muito, eu sentia uma dor de cabeça, assim, que não era dor de cabeça, era enxaqueca, sabe. Uhum. Não conseguia ver a luz, que doía tudo na minha cabeça. E no final eu fiquei até que bem, só que eu sentia muita dor aqui no pé da barriga, Uhum. sabe, por conta do peso que eu já estava e o peso da Ayla. E essa gestação não, essa gestação até os 3 meses eu passava um pouco mal, mas eu antes de passar mal, eu perguntei pra minha médica, falei: "Cara, quando eu começo a passar mal, não tem remédio que tire o que eu tô passando. Será que tem como, eu já tomar antes de passar mal?" Ela falou assim, que era o remédio de dor de cabeça, que é um que grávida pode, e um de enjoo. E aí ela falou: "Pode". E aí eu acordava já e eu falei: "É a solução da Preventivo. minha vida". Conseguia levantar, conseguia porque fora isso, não conseguia Então, antes de levantar. passar mal, tu já fazia. Até os 3 meses, porque, a gente que faz fertilização, eu não sei as gravidinhas, de forma natural, mas a gente tem que, inserir ou tomar o Ultrogestan, que é a Uhum. progesterona. Uhum. E isso você fica É alucinada de diário? eh, então, depende muito de como você tá. Eu tive um sangramento com 7 semanas, que parecia, assim, uma menstruação, assim. Eu falei: "Perdi os bebês, já era, acabou". Aí ela aumentou, então era 2 de manhã e 2 de noite, então era Uhum. uma quantidade bem alta. E isso fazia eu passar muito, muito mal. E aí, quando deu os 3 meses, ela foi tirando aos poucos. E aí eu também fui tirando os remedinhos aos poucos e super funcionou. Ai, que bom, né, Bah. E você estava falando de ganho de peso, a gente estava comentando, você ganhou muito peso na Ayla, muito por conta da questão hormonal. Então, Sim. quando você começou a gestação, você já estava acima do peso. Já estava 12 quilos acima. E como é que funcionou a questão de haters? Teve isso? Você tem haters, capaz? Ah, eu tenho um monte, Você mas eu não tem? ligo muito pra eles não, tipo, Aham. esse também é um ponto positivo de eu já entender essas coisas, não querendo me achar, né, mas, desde criança viver nesse mundo, Que a porque sua minha mãe mãe era muito polêmica, né? chorava, o que ela tinha de depressão, o que ela Jura, chorava. ela sofria? Muito. E eu Olha. pequenininha falava, eu lembro: "Mãe, não chora, essas pessoas são bobas". Então, meio que eu hoje em dia eu sei blindar bem e eu realmente não ligo. Na gestação da Ayla eu ficava mais estressada e debatia mais, sabe. Quando eu Uhum, pegava uhum. algum comentário Reativa. no meu direct que eu não gostava, eu botava e blau na pessoa. Essa gestação eu já tô mais calma. Eu Aham. não sei se é porque eu já sei como vai ser, né, se Deus quiser tudo bem, mas, que não é nada novidade e eu tô mais animada, sabe. Tô me sentindo Emocionalmente, você se sente diferente? muito Que diferente. barato, né? E agora são 2, Aham, né, aham. então eu achei que ia piorar, que eu ia passar mal em dobro, que eu ia engordar em dobro, mas até que eu tô conseguindo ir. E também eu engordei tanto no da Ayla que agora eu acho que Por que que você ganhou mais peso no dela no começo, com a questão hormonal, do que deles, Bah? porque o dela eu tive que fazer o tratamento, o deles já tinha os Hum, embriões congelados, foi só entendi. colocar. Muito mais fácil, né? Quer dizer, mais fácil não, menos demanda de. Foram 3 meses do da Ayla. Mas assim, lógico, tem os hormônios, mas não são só os hormônios, né, você acaba comendo um pouco mais, porque você fica Uhum, ansiosa, você é uma espera eterna, só quem faz tratamento sabe o tão doloroso que é, uhum. a angústia que bate, que
você não sabe que tem que esperar. Você faz a coleta. Aí você tem que esperar são 7 dias. Aí o 8º dia vai ver o que virou embrião e o que não virou embrião. Então, É cada muita ansiedade. dia é uma coisa. Então, um virou embrião, um euploide, sei o quê. Outro degenerou, outro... Então, você fica... Todos os dias você espera alguma notícia. Então, Ansiedade a 1000. só quem faz, tá, Lu, tem uma noção de... E eu recebo cada mensagem de tentantes, sabe? Nossa, hoje mesmo eu recebi de uma menina... eu acabei de fazer minha transferência. Quais são os sintomas? Eu não tô sentindo nada. Por favor, fala alguma coisa. E, na verdade, me corrói, assim, porque eu já fiz vários vídeos sobre isso, né? E dessa agora eu acabei não fazendo, porque, na verdade, foi só colocar, né? Não foi todo o tratamento. Mas eu fiz aqueles vídeos com o intuito mesmo de ajudar todas as tentantes. Tá lá nos seus destaques? Tá tudo nos destaques, tá tudo lá nos destaques, não, são vários IGTVs. Então, que tá virou lá. Reels, né? E tem lá, só você passar e assistir. Porque quem é tentante, gente, só a outra tentante para saber o que tá Sim, pra se acontecendo. conectar na dor, né, na ansiedade, eu imagino. É muito louco, é muito louco. Foi a coisa mais louca que eu já passei em toda a Imagino, minha Bah. vida. Na temporada passada eu entrevistei a Natália e ela tava falando, falou, cara, todo mundo falou assim, 40 anos, você vê um monte de gente tendo bebê. Ela falou, não tem. Ela foi fazer tratamento, ela falou, gente, e a clínica é lotada de gente tentando, a gente não tem ideia de quantas pessoas. Muita, tipo, homem com homem, mulher com Sim. mulher, mulheres muito mais velhas, mulheres sozinhas, homem. Então, assim. É um mundo, né? É um mundo paralelo, Bah. É um mundo paralelo que só quem tá ali no meio tem a noção e a compaixão. Sim. Porque você entra lá, as pessoas que não passaram por isso devem mesmo olhar com um olhar diferente, sabe? Não digo de preconceito, mas um olhar diferente. Não faz Nós ideia. que estamos passando, a gente entra com um olhar de amor, de carinho, de querer conversar e perguntar a sua história, para poder ajudar, para poder passar a sua história também, ou para ajudar positivamente, ou para elogiar, ou para ela passar pra gente positivo. Nossa, é assim, e é muito difícil. Imagino, porque a ansiedade já qualquer assunto relacionado à maternidade gera uma ansiedade, né? Mesmo quando você fica grávida naturalmente, todos os exames você já fica, meu Deus do céu, tá tudo bem, né? Isso é uma coisa que você já vê que não controlamos nada, né? E quando você realmente demanda um tratamento e né, informação de fora, gente, olha, eu imagino, Bah. E é importante, eu acho, as pessoas que estão tentando se conectar, inclusive, com quem não... Porque muitas vezes vive num mundinho ali e não sabe que tem tanta gente passando a mesma coisa, ou já passou e pode se acalmar. Tem muita gente, infelizmente, isso ainda é um tabu e as pessoas não conseguem conversar sobre. Na época da Ayla era mais ainda. Há 1 ano e meio atrás, era mais ainda. Tanto de pessoas que eu fiquei sabendo que passaram por isso e não falaram, até hoje não falam para a família, porque tem vergonha. Uma loucura, né? E, poxa, se elas soubessem o quanto é importante compartilhar essa informação nem que seja, sei lá, mas eu não sou ninguém no Instagram. Tá, mas compartilha pra tua família. Claro. Às vezes tua prima tá passando por isso e você não sabe, você pode ter uma amiga ali, de parceira. E pode mudar a vida dela, inclusive, né? Com uma palavra. A sua e a dela. E vocês podem juntos se ajudar. E no tratamento, tá, Lu? A gente tá feliz, a gente tá contente, a gente ter... Tem uma fé ali, né? A gente ter uma base ali, né, de reforço emocional da família. Eu falo das outras tentantes que entravam em contato comigo pelo Instagram, porque eu fui contando a minha história. Então, isso me fortaleceu e eu falo que isso fez eu me tornar mãe, fez eu conseguir chegar onde eu tô hoje. Em nenhum momento você teve, quando você compartilhou a tua história, assim, porque muita gente fala assim, é melhor não falar nada, não expor, para não ter olho gordo, para não ter, entrar alguma energia... Eu respeito as pessoas que pensam dessa forma, mas eu acho que, meu Deus, é muito maravilhoso e o que tiver que ser, vai ser. Isso. E eu não tenho medo de olho gordo, não tenho medo de nada. A gente fala, eu falo muito sobre essa questão também de preconceito, Bah, em todas as temporadas, né? E aí uma coisa interessante, por exemplo, a sua mãe, hoje ela tem relacionamento homoafetivo, coisa que, de repente, muito mais velha, você já estava adulta.
Como foi como você recebeu, né? E como é a relação dela com você, você com ela como vó? Como funciona? Cara, minha mãe é muito engraçada, porque ela é muito doida, assim. Você vê, é uma figura andando na rua, né? Ela é muito hilária, assim. A gente foi agora pro Rio levar a Ayla, porque eu só levei quando a Ayla tinha 3 meses, e aí agora a gente Pra voltou, ver a avó. porque minha vozinha tá bem debilitada já. E aí eu gestante de 2, agora provavelmente não vou conseguir ir de novo. Uhum. Provavelmente essa é a minha última viagem, porque eu tenho que ficar quietinha para esses gêmeos ficarem aí no Vão forninho. ficar. E só que ela é muito doida, assim, você não sabe o que esperar, sabe? Aí a Aham. gente chegou lá, ela sempre, vou falar uma coisa aqui, eu sempre acho, ela fala assim, quando ela vem visitar a gente, ou quando eu vou pra lá, ela fala assim no Instagram: "Ai, gente, eu tô indo na manicure porque eu preciso fazer as unhas, porque a Bárbara não gosta de unhas grandes, porque eu posso machucar a minha neta". E aí ela fala isso, ela brinca, daí ela corta, tipo assim, muito pouquinho e vai. Aí quando a gente foi lá da última vez, gente, ela falou: "Semana que vem minha neta tá aí, a Bárbara não sei o quê, vou cortar a unha, papapá". Eu cheguei lá, ela tava com uma unha preta desse tamanho, eu falei: "Gente, mãe, que..." Falou que ia cortar, cadê? É, e aí mas ela tem um carinho especial com a Ayla, ela é super apegada a ela. E Como ela é como vó? ela é engraçada, porque ela não pega Ela é bebê, porque, a outra neta dela já é uma jovem, aham, então ela não tem acesso a um bebê tem muito tempo, então aham. ela faz do jeitinho dela, mas ela vai se virando, ela é muito engraçada. Mas quando ela vê a Ayla, ela fica namorando, aí deixa eu ficar olhando ela mais um pouco, aí quando a Ayla vai dormir, ela quer ficar só olhando a Ayla, assim, sabe. E a tua relação com ela como é? Ai, É, ótima, vocês sempre foram ótima, amigas? sempre. Como foi o impacto Cúmplices, né. da relação E uma coisa que eu homoafetiva? quero falar aqui que é muito triste, que esses dias passados o povo estava, que eu comentei, que a Ayla realmente não reconhece meu pai e não reconhece a minha mãe. Eles moram longe, não Uhum. tem aquele contato diário, e a menina tem 1 ano e 3 Sim, meses. Então ela não tem uma memória afetiva fixa claro. agora. A Então convivência faz a e diferença. aí eles julgam muito. "Você viu, você não vai lá ver sua neta, ela nem lembra de você". Gente, realmente criança de 1 aninho com a pessoa que ela não convive diariamente não vai lembrar Claro, mesmo. claro. Mas quando chega perto, sente aquele amor, aquele carinho, sabe, e vai no colo, e fica bonitinho, e dá beijinho. Então você sabe que a criança ama, que Aham. ela se identifica e que no fundo sabe, Não, né. isso é uma construção, tipo, é uma Mas coisa ela ficou que tão triste, chorava tanto que as é. pessoas saiu em todos os Jura? Porque ela sites. ainda se afeta com as questões. É demais. E Olha que qualquer interessante. coisinha ela dá uma baqueada e cai na depressão, não sei o quê. E isso foi uma coisa que deixou ela. Aí ela falava assim: "Você não vai falar sobre isso no Instagram?" Eu falei: "Mãe, eu não vou dar palco para essas Claro, coisas. claro. Deixa de ser boba, ela é sua Mas neta ela e ainda pronto." hoje se abala com as questões. Então, e deve ser difícil, né? Porque a geração da sua mãe é extremamente preconceituosa. É E extremamente. ela é total, né? Não, mas ela Ela sempre foi, né? Ela ela tá sempre nem aí, foi. ela quer ser feliz e eu apoio, eu acho isso mais que certo. Mas ela, por isso que ela foi tão, durante a minha, porque ela é da geração. Quantos anos tem tua mãe? Ah, agora você me pegou, Mas aí, então, né. é E se porque eu ela é. falar, se eu chutar muito alto, ela vai Vai ficar brigar, louca. então é melhor Não, não porque falar. ela é da geração, acho, da minha mãe, talvez. Ela acabou de fazer aniversário dia 5, só que Então, aí eu acho que é 67. é, acho que ela tem a idade da minha mãe, total. Então eu me lembro 67. que eu era criança, né, e ela era da fase e ela Ai, mãe, era se eu aumentei super. foi sem querer, Não, mas tá mas ótima, porque tá esquece. gatona lá e fazendo o que quer da vida dela. Não, e Mas agora ela emagreceu não sei quantos quilos, então não, e ela ela era voltou a deusa, né, se Obá, e achar. ela era deusa, cara. Não é. Eu lembro que ela que acho que cortou o cabelo careca e fez também furdúncio naquela época, imagina. Mas eu falo porque, e ela, imagina, bebê proveta naquela época, então ela foi sempre muito quebrando todas o que Os ela podia. padrões, né. Mas imagina se ela é uma pessoa que se abala emocionalmente com as Super. críticas, essa que quebra tantos padrões, cara, ela não tem, uma proteção própria, né, Tudo de se afeta ela que e loucura. ela acaba, às vezes, errando em mostrar isso. Eu até brigo com ela muito,
eu passo a ser mãe dela muitas vezes. Eu Imagino. brinco, porque você tem que dar um esporro ali, porque senão... Porque ela... Vou criar aqui uma fic, tá, gente? Não foi verdade, não, mas ela tá no reality. Ela tá assistindo. Aí ela vai naquele Twitter lá dela, que ela tem uma mão que coça, e ela vai no Twitter e escreve sobre fulaninho que tá no reality. A opinião Aí- dela. Aí, aqui fora, o fulaninho tem família. Uhum. Então, a família vai em cima dela e quebra o barraco em cima dela. Aquilo abala ela. Falei, mãe, por que você ainda escreve do fulaninho? Deixa o fulaninho lá. Você vai ganhar o quê com aquele cara? Porque ela dá a opinião dela e ela é Pelo massacrada. amor de Deus. E ela fica mal. E aí chora, me liga. Até porque a internet não era a área dela há 20 anos, imagina. Não, e a internet hoje em dia derruba qualquer Derruba. pessoa. Quando eles resolvem, vamos cancelar o fulano, vamos cancelar o fulano. E ali é maldade, né? Ali vem de maldade. Isso, a internet, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Você já fez terapia na vida? Nunca. Nunca? E nunca precisou? Acho que todo mundo precisa, né? Não, nunca se sentiu na necessidade. Ai, eu já durante o tratamento eu queria fazer, mas digamos que você quer e não faz. Tá, não foi uma coisa que você chegou... Mas eu acho que todo mundo que faz o tratamento precisaria de um... Não tem esse suporte? Não. Eles nem indicam, tipo, não é nem falado sobre. Não, mas a minha médica falou pra mim. Eu acho que ela devia estar vendo eu alucinada. Mas essa tua instabilidade emocional, você expunha também na internet, Bah? Total. Um dia eu tava chorando aos prantos, um dia eu tava com a cachaça na alma, outro dia eu tava comendo 20 McDonald's. E a gente vai levando das formas que a gente acha. E a tua autoestima com a questão de ter do ganho do peso, o pós-parto, exposição, como é que ficou? Talu, eu sempre fui muito dedicada, assim. Então, nunca foi um medo, assim, nossa, eu nunca mais vou voltar ao meu corpo. Então, eu meio que me entreguei. Eu falei, nossa, deixa eu fazer tudo que for necessário para isso acontecer, essa gestação acontecer. E ela aconteceu. E eu sempre fiz dieta minha vida inteira. Então, eu falei, quer saber? Eu vou comer McDonald's, eu vou ser feliz. E eu fui. Você se permitiu. Chegou num ponto que eu já tava comendo tanto, há tanto tempo, que eu falei, não, vamos dar uma freadinha, porque eu nem tenho mais tanta vontade, Já sabe? supri tudo. Gente, era tipo... Mas eu fui muito feliz. Eu acho que a gente tem que viver a gestação. Mas foi uma permissão que você se deu. E aí correu atrás depois. Total. E essa gestação já não é exagerado, mas também me permito. Uhum. E qual o principal desafio que você viu na Daila e agora? Na Daila foi que desse certo o irmão dela, né? Eu fiquei ali... bastante apreensiva durante várias semanas, 7 semanas, 8 semanas, eu acho, tentando com que ele vingasse ali, muito difícil. E nessa, eu acho que são todos os dias, né? Um dia após o outro, porque a gestação gemelar é muito diferente, né? Já é mais delicada, né? E é uma gestação de risco, toda a gestação gemelar, e acho que é um dia após o outro, porque ao mesmo tempo que não é novo, que eu já tive uma gestação, não foi uma gestação gemelar. Sim. Então, eu tenho uma amiga que acabou de ter gêmeos, 2 menininhos, e ela me conforta muito em ver que ela ficou as 37 semanas e foi tudo bem, os bebês nasceram ótimos. Eu acho que o maior medo dessa gestação, o maior medo é nascer antes do tempo, né? Por conta de ser gemelar. Mas vai dar tudo certo. A carruagem... Eu vou botar a perna pro alto e vou falar, Deus, segura esses nenéns que eu não vou levantar dessa cama. É isso, vai fazer o que tiver que fazer, né? Porque a Ayla nasceu de 37 semanas. Ela não A minha filha também, a Leona. Também nasceu, mas estava tudo de boa, não precisou... o meu também. Mas também não arrisquei fazer parto normal, não, que eu tenho medo. Falei, não, se a menina estiver saindo, vocês Finge cortam, que não tá. Pelo amor de Deus, morro de medo. Você não queria? Bah, e como é que tá a libido? Como é que foi a libido da Aile, como tá hoje? Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que também é um tabu que Super. Os maridos não... Tem maridos, né, que não compreendem a gestação. Tem mulheres que têm muito prazer durante a gestação, tem mulheres que não. A gestação da Ayla, pra mim, até os 3 meses, até que... Ok, depois dos 3 meses eu me sentia horrorosa. Então, meu marido, eu cheguei
pra ele um certo ponto e conversei. Falei, amor, não me sinto mais bem. Aí ele falou, amor, o principal agora é a nossa filha. A gente vai poder namorar por toda a nossa vida. Então, para que a gente ficar... Não, se você não se sente bem, não. E eu falo muito sobre isso no meu Instagram. Uhum. E o que tem de mulher falando assim, nossa, quem me dera se meu marido fosse assim, o meu marido me obriga e ainda fala que se não estiver em casa vai pra rua. Então é Isso é muito um bizarro, né? triste, Surreal. sabe, ver esse tipo de coisa. Eu acho que você tem que sentar com o seu parceiro e realmente trocar essa ideia, porque já é um perrengue, gente, ficar grávida. Sim. Eu falo um perrengue, mas tem gente que passa super bem, tá? Eu tô falando Não, mas de qualquer maneira, não é uma coisa ok. agradável, né? Mas Ok. tem gente que ama ficar Ah, grávida, sim, então vai sim. entender. E já é uma coisa difícil, delicada, a gente fica sensível e tal. Então, acho que a gente tem que chegar num acordo e a gente tem que conversar sobre isso. Sim. Porque quem melhor do que seu parceiro para entender o que você tá vivendo ali. Claro. Mas aí também vale, como essa temporada vai muito focada também no pai, vale aí um recado para os pais ou futuros de se informar, né? Porque ser pai não é só fazer o filho, né? Ir lá, de Exatamente. repente, pagar E uma muda conta. tudo. Eu tenho um aplicativo que é o Gravidez Mais, que é muito legal, porque lá tem vários artigos Uhum. que cada mês vai tendo. E, tipo, uma coisa que eu não tive, se eu tivesse, eu falava. Mas que eu vou lendo e que é muito interessante, tipo, a mulher chega numa fase da gestação que ela começa a ter um corrimento transparente com odor. Uhum. Então, às vezes, a mulher não se sente confortável, Sim, sim. sabe? E eu lembro até na gestação da Ayla que eu li pro Gustavo, falei, olha isso, amor, que tem isso. Imagina, eu já não quero, você imagina se... É, porque fica desconfortável, né? Já não Ai, tá se sentindo sexy, já não tá. É. imagina botar um negocinho, Aham. uma calcinha não cabe, você já usa aquelas calcinhonas. Não, gente. E aqui na dos gêmeos, até que não tá tão ruim, mas também eu tive que fazer um repouso durante os 3 Aham. meses, porque eu tive o sangramento e tal. Então não é uma coisa, ai, tipo, não. Normal. O Gustavo entende, se for para ser vai, se não for não vai, ele não Uhum. insiste, e se for para acontecer eu que falo para Aham. ele, mas eu tenho mais receio por ser gêmeos e Uhum. já ter uma perda, então a Claro. Já tem gente toda uma prevenção, né? e a gente super se dá sem, sabe, acho que o foco Bárbara, né, o foco de uma relação não é o sexo, óbvio, é bom, né, é gostoso para todos, mas o companheirismo, o amor, o carinho, aquela troca de olhar, de carinho, de tudo é o essencial, é o básico da relação, e o sexo é o acaso que acontece, que é muito prazeroso, gostoso. E tem que ser para ser, né? Tipo assim, se for para fazer para. Exato, porque que a mulher grávida vai fazer sem estar com vontade, porque tem o medo do marido, Não, isso é surreal, né? Isso não pode e isso existir é em o que tempo mais algum. E existe. não só na gravidez. E não só isso, como a mulher tem vergonha de contar para o marido que ela não está com vontade, Sim. com medo do marido. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que primeiro se amar para depois amar o próximo, né? Sim. E amar seu filho. Então, se não tá fazendo bem para você, imagina pro seu filho que Não, eu tá... acho que fica até uma informação importante dentro dessa conversa, porque se você tem uma organização para ter este filho, né, já vai de você entender quem é esse parceiro que você está escolhendo para ter este filho, como vai ser essa relação, né, de conjugal, porque primeiro vem o casal, para depois vir o filho, né? E também, Talu, muitas mães, né, falam, mas como que é a sua relação depois que você teve o bebê? Como que funciona, não sei o quê. Eu, antes de ter bebê, o meu marido, ele acorda às 5 horas da manhã e ele chega em casa às 6 horas da tarde. Uhum. E ele sente um sono cedo, porque é todo, né, Já por acorda conta cedão. do trabalho. Então, desde quando a gente namorava, quando a gente começou a morar junto, a gente tem um dia da semana que é o nosso dia, Uhum. que são as quartas-feiras. Então, as quartas-feiras eu cozinho para ele, a gente senta dois ali, vê uma série, ou vê, na época de live, a gente assiste a live, enfim. Para realmente a gente ter esse momento homem e mulher, né? Sim, isso é importante manter, é super importante. E depois que eu tive a Ayla, também. Então, eu falo, o mundo pode cair, e a gente não vai ouvir, vamos ficar aqui. Então, eu falava pra babá, olha, tudo que você precisa está aqui. Se acontecer alguma coisa, tudo tá aqui. Mas hoje, quarta-feira, é Me a deixa. noite minha e do Gustavo.
que isso mas é um dia forçado. Não, Não, é um dia do acaba encontro, é o date. pelo contrário, você se arruma toda pro dia, você sabe que vai ser, então você faz unha, você fica animada, você abre bom vinho. É. Então você acaba tendo aquele momento a dois com seu marido que é necessário para ter um relacionamento duradouro e longínquo. Não, e vocês escolheram um dia bom, né? Porque quarta-feira é um dia tão ruim. É o meio da A semana gente sem ama graça. as quartas. Vocês fizeram da quarta-feira um dia lindo, né? E aí, pra continuar o restinho da semana, né? Sim. Que aí é só um pouquinho da semana, aí já tem a quarta-feira maravilhosa. E aí tá tranquilo pra continuar a semana. Não, muito bom, Bah. E me fala uma coisa, qual é a mensagem que você quer deixar para as grávidas, as tentantes? Né? Eu acho que primeiro para as tentantes, depois para as gravidinhas em geral. Ai, para as tentantes é difícil falar, porque só quem viveu sabe. E força, acho que a fé nesse momento é muito importante. Se você nunca se abriu, se abra com a sua família, se você quiser. Porque vai te tirar uma coisa de dentro, uma angústia de estar vivendo aquilo sozinha, só você e seu marido, e você vai acabar ficando mais segura. E nunca desista, procure conversar com as pessoas, porque às vezes tem uma pessoa do seu lado que também está tentando e vocês podem se apoiar, sabe? Sei que é difícil, mas vai dar certo, tenham fé. E para as gravidinhas, ou para as tentantes, não, para as que querem engravidar, tentantes são de fertilização, tá, gente? Que estão planejando. A palavra, né, A tentante. tentante a gente usa para quem está fazendo tratamento. Para vocês aí que querem engravidar, que estão aí no processo, é a melhor coisa da vida ser mãe. Eu, desde pequena, pequena que eu digo quando eu já entendia, né? Eu queria muito ser mãe. E sempre falava, eu quero construir uma família, eu vou construir uma família, eu vou casar e vou ter muitos filhos. E realmente é tudo que eu sempre sonhei de ser mãe. Acordar e ver aquele sorrisinho, sem graça, assim, com aquele sorrisinho, com aquela cara de sono que acabou de acordar, é a coisa mais preciosa que existe na nossa vida. Então, vai na fé que vocês vão amar. Dá trabalho? Dá muito. Mas vale cada perrenguinho que a gente passa. Ai, que delícia, né, Bala? Você quer deixar alguma notícia, alguma mensagem, alguma coisa, alguma mensagem final? Acho que é isso, né? Ah, eu amei. Ser mãe, gente, é tudo. É muito né? bom, muito bom. Começamos com uma super de uma dica, com uma super de uma mensagem, uma super de uma gravidíssima, com uma compaixão, com uma história, né, muito importante, né, Bá? Porque a gente fala assim, o dia da gestante, romântico. Só que de romântico, muitas vezes não tem nada, que é o teu caso. Tem um desafio, tem um sofrimento, tem uma angústia, que também acho muito importante a gente passar, né? Porque aí pode celebrar esse dia quando fica então gestante, com toda... né? Enfim, com toda a gratidão que a gente, né, deve a Deus. Eu acho que a gente não tem que romantizar, a gente tem que falar a verdade mesmo, até para as pessoas que estão assistindo se identificarem e ver que é normal tudo aquilo e que é uma fase que tudo vai passar. Sim, é isso aí. E passa. Passa, né? se passa. E se não chegou ainda, porque ainda não chegou a hora, mas vai chegar, né, Vá? Com certeza. Eu amei, muito obrigada. Eu também, obrigada a você. Bom, se você tá gravidíssima, faça que nem Bárbara, né? Contraste tá no Concept Baby, tá? A gente tá no Brasil, online em São Paulo, estamos nos Estados Unidos, estamos em Lisboa e também online no Paraguai. Claro, venha com todos os benefícios, vantagens, descontos exclusivos. E se você já tem o bebê e não está usando algum carrinho, uma babá eletrônica, bora circular na minha plataforma no Brasil, twobabyconcept.com.br, porque a nova era é circular e é ecológica. Vou pôr aqui todos os arrobas. Obrigada, Catona. Obrigada a você.